Sun Jinwoo e seu exército das sombras derrotam o exército dos titãs que invadiram a Terra. Agora, após tanto tempo, Sung reencontra sua amada Cha Ha-in. As preliminares da corrida do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores devem ir para a pista. Vemos as alunas se preparando, aquela era a categoria feminina. Entre elas estava Cha Ha-in, uma prodígio da corrida. É dada a largada e as corredoras começam a se movimentar. Cha Ha-in passa cada uma daquelas garotas. Ela se aproxima das primeiras colocadas e de repente também consegue ultrapassá-las. No último instante, Cha Ha-in consegue atravessar a linha de chegada. Porém, após isso, ela estava do lado de fora do estádio. A garota tira seu sapato, seu pé estava doendo e ela percebe que acabou torcendo o tornozelo. Em pensamentos ela dizia: consegui passar da primeira fase das preliminares, mas vou conseguir correr o resto com esse machucado? Que frustrante. De repente alguém se aproxima e pergunta: vai cobrir a ferida e continuar correndo? Cha Ha-in fica surpresa, ela olha para trás, quem estava ali era ninguém menos do que Sun Jinwoo. Em pensamentos a garota dizia: um atleta do time de corrida, ele é do ensino médio. Sung se aproxima e diz: se ignorar a sua lesão e correr, pode passar um ano inteiro só fazendo terapia física. Se fizesse isso, iria acabar se tornando uma atleta de terceira categoria. Iria se arrepender dessa decisão o resto de sua vida. Só estou falando isso baseado em uma pessoa que conheço. Cha Ha-in então percebe que aquele garoto tem um cheiro bom. Ela dizia: obrigado pela preocupação, mas eu... De repente ela sente uma dor no tornozelo. Sung pede para ela ficar parada um momento. Ele se aproxima e a garota fica com medo, mas de repente uma espécie de luz sai de sua mão. Sun Jinwoo começa a curar o ferimento de Cha Ha-in. A garota se acalma e Sung dizia: você só tem uma chance, corra sem nenhum arrependimento. Sung sorri, ele iria embora, mas ela pede para ele esperar. Com licença, nós já nos conhecemos em algum lugar antes. Sun Jinwoo fica surpreso, ele sorri, porém não a responde e apenas diz: vamos correr. Se você correr contra mim e vencer, nem que seja uma vez, eu vou te contar. Cha Ha-in pergunta: você está na divisão escolar, não é? Vi você correr, vi você chegando em primeiro lugar na corrida preliminar. Sung então responde: é mesmo? Então vou considerar que você desistiu. Cha Ha-in dizia: se for assim, o recorde das preliminares está prestes a ser quebrado. Que tal me dizer a verdade quando eu quebrar esse recorde? Sung dizia em pensamentos: antes ou agora, ela ainda é tão pura. Ele aceita aquele desafio, as corridas acontecem, depois disso as aulas retornam. Sung continua praticando corrida na escola, ele vive sua vida normalmente junto de seus amigos. E um dia ao sair do colégio, ele se surpreende, Cha Ha-in foi até ali para vê-lo. Após isso, Sung continua focado em seus estudos. Igri somente o ajudava a cumprir as suas tarefas. Sung andava pela cidade à noite, ele dizia em pensamentos: acredito que vim até aqui muito simples. De repente, o monarca vê uma roupa bonita em uma loja. Ele simplesmente copia aquele objeto. Feng dizia que seu soberano estava incrível. Sun Jinwoo para no meio da rua. Ele estava esperando por alguém. Sung já sentiu a presença dessa pessoa. E então começa uma contagem regressiva. 3, 2, 1. De repente, o monarca se vira e diz: então você veio mesmo? Cha Ha-in fica surpresa, ela estava tentando assustá-lo, mas ao que parece, Sun Jinwoo tem olhos nas costas. Ela sabe que os estudos de Sun Jinwoo acabaram no mês passado e pergunta se ele iria para a universidade que queria. Você conseguiu uma boa nota, por que insiste em ir para aquela universidade? Sung então responde: uma bolsa total de estudos e a chance de estudar fora é um extra. Além disso, tem uma pessoa que tenho que ver lá. Cha Ha-in fica com ciúmes. Ela pergunta se essa pessoa seria uma mulher. E Sung então diz: será? A garota fica nervosa e falava: você se lembra da nossa promessa? Sung pergunta qual promessa seria. E ela responde: aquela que você prometeu me responder tudo quando eu te vencesse em uma corrida. Jinwoo responde que se lembra sim. Cha Ha-in falava: por que não apostamos então? Vamos ver quem chega até a árvore de Natal primeiro. Sung pergunta o que ela vai perguntar por estar agindo assim. Ela responde que vai perguntar tudo. O que você pensa às vezes, se é uma garota ou um cara que você quer ver na faculdade, e se nos conhecemos antes daquela competição.
Tia Rain sabia, ela tinha um sentimento de conhecer Sung antes daquele momento. O garoto fica surpreso com essa resposta. Jin-woo então sorri e aceita o desafio. Tia Rain então pega o seu cachecol e coloca em volta do pescoço do monarca. Ela dizia: Jin-woo, se você gosta mesmo de mim, não saia daqui. Tia Rain começa a correr. Sung não sabe o que fazer. Ele foi pego de forma desprevenida. Os soldados das sombras ficam surpresos. Ygritte dizia: nosso rei perdeu. Berion falava: então tem vezes que nosso rei vai perder em uma aposta valendo alguma coisa. Feng falava: meu soberano, você errou. E Beru dizia: meu rei, não é tarde demais, corra logo. Sung apenas observa Tia Rain correndo para a linha de chegada. Ele se lembra de quando a conheceu pela primeira vez, naquela outra realidade que foi apagada. Jin-woo sorri e lembra dos momentos que aquela mulher lutou por ele, além dos momentos felizes que viveram antes da guerra principal contra os monarcas começar. A noite em que viram uma estrela cadente e fizeram um pedido, além do último pedido de Tia Rain. Jin-woo, pode me prometer que irá me encontrar? Sung responde que sim, eu com certeza vou te encontrar de novo. Tia Rain chega até aquela árvore. Ela venceu. Sung Jin-woo realizou a sua promessa. Ele reencontrou a sua amada. Sorrindo, ele se aproxima e diz: sombras, fechem os olhos todos vocês. Os soldados obedecem seu mestre e um passo por vez ele se aproxima daquela garota, a mulher que ele admira. Sung Jin-woo abraça a Tia Rain e a beija enquanto a neve caía naquela linda noite de Natal. Somos levados ao mundo do repouso. Esse é o lugar onde as sombras de Sung Jin-woo descansam. Vemos vários castelos e catedrais dentro desta dimensão. O Ivern Kaizel presta suas saudações a Feng. E outro soldado orc deseja um bom dia ao general também. Feng então responde: bom dia, isso é o que eu queria dizer, mas não há dia e noite no mundo das sombras. Beru caminhava pelos corredores e ao se aproximar, vemos que ele estava sorrindo. Nesse momento Feng falava: você já deve ter terminado, Marechal Beru. O Marechal das Sombras Beru mostra o casaco que ele fez para o Lorde das Sombras. E sorrindo ele falava: e agora então, um manto que parece exatamente a jaqueta que nosso Lorde usou alguns anos atrás. Feng pergunta como ele deveria pagar Beru por ter feito isso. O Marechal, enquanto ria, falava: como eu poderia ignorar seu desejo de ficar parecido com o nosso senhor? Contanto que esteja satisfeito, isso está tudo bem. Feng utiliza aquele casaco e agradece a Beru. Eu gostei muito, tanto que quase fico tentando forçar os soldados mágicos a usar um também. Beru pergunta se não era melhor Feng transformar o orbe da avareza em um cajado e usá-lo ao invés de apenas carregá-lo em suas mãos. Feng responde que essa é uma boa ideia. Ele convoca os anões de barba, que são os melhores artesãos, e confia seu orbe a eles. Os anões aceitam esse desafio. Ficaremos felizes em ter a chance de usar nossa madeira sagrada que nosso Lorde nos deu. Esse é o mundo do repouso. É infinitamente vasto, e já que tem cerca de 10 milhões de soldados vivendo por lá, todos estão se ajudando. Os soldados estão fortemente ligados à mente do monarca, e quanto mais forte o poder do monarca, eles começam a se parecer cada vez mais com a mente do monarca. Em outras palavras, os soldados que desejavam a destruição e trabalhavam por isso, começaram a aprender o lado humano das coisas. As muitas emoções que os humanos têm foi uma experiência refrescante para encher os corações vazios com algo vivo. Soldados que dormem, que treinam, soldados que conversam e até soldados que se puxam pelo pescoço e gritam. Essas características inexistentes começaram a tomar forma e eles começaram a viver nesse mundo com sua diversidade. Obrigado, meu Lorde, por me convidar para um mundo que nunca imaginei. Eu adoro o meu soberano. O tempo passa e os anões finalmente terminam o cajado de Feng. Agora estava perfeito, tanto seu manto quanto seu cajado. De repente, sombras gigantes chegam até ali. O grande Marechal Berion os enviou. Feng fica surpreso, então haviam soldados mágicos entre os novos recrutas. Que desperdício de músculos, usando magia com esse tamanho. Espera, tem algo que eu deveria falar? A partir de agora, vou descrever em detalhes o que conquistei durante a primeira batalha do nosso grande rei contra o Rei Dragão, e cada conquista que tive nas fendas dimensionais. Então escutem bem. De repente outra sombra chega até ali e interrompe Feng. Esse era Ygritte, que pergunta:
porque estão de brincadeira por aqui. Feng fica assustado e responde: quem se atreve a falar que estou brincando quando estou mostrando a grandeza do manto que lembra o nosso Lorde? Quem é que... De repente Feng percebe que era Igris que estava ali. Ele pede desculpas e fala que ama o comandante Igris. O comandante diz ser grato pela lealdade do orc xamã. Feng pergunta o que Igris queria e ele dizia: vai começar em breve. Não acha que todos os soldados acima de rank general deveria torcer por nosso soberano? Feng olha pela janela daquele lugar e então se assusta ao ver que esse era o momento em que Sun Jinwoo e Chahain se reencontram. Todas as sombras começam a comemorar e então Igris começa a se lembrar de seu primeiro encontro com Sun Jinwoo. O lugar em que conheci ele pela primeira vez foi em uma dimensão estranha criada pelo poder do monarca. Igris se lembra de Sun Jinwoo lutando contra os cavaleiros criados pelo sistema. Sua missão era testá-lo. Isso porque seu soberano queria ver se ele era um humano digno de se tornar seu recipiente. Igris sabia apenas sobre essa missão, nada mais. Essa foi a ordem final que seu soberano lhe deu. Naquele momento ele assumiu que esse era o adeus de seu soberano e que seu rei, que perdeu interesse na guerra depois de perdoar os governantes, teria motivos o bastante para mostrar tanto interesse em um humano insignificante. As ordens de seu rei são absolutas, sem nem pensar em perguntar suas intenções ou tentar desencorajá-lo. Ele só pôde responder que obedeceria às suas ordens. Isso foi tudo o que pôde fazer. E então Igris ficou lá sozinho, naquela dimensão estranha, para testar as qualificações de Jinwoo. A maior parte dos seus poderes originais estavam selados. As pessoas desse mundo chamam esse tipo de dimensão de dungeon. A aparência de Igris era a forma que tinha antes de encontrar Ashborn. Não importa quantos poderes infinitos o mundo do repouso tenha. E pensar que poderia recriar os mesmos sentimentos que aquela época também. Aquele arquiteto, ele conseguiu criar esse estágio refinado usando os poderes de meu Lorde. Só esse nível de planejamento seria capaz de tornar o corpo daquele humano em um que possa aos poucos aceitar os poderes do soberano. Ele já chegou, posso sentir sua presença atrás da porta. Igris se senta no trono para esperar a chegada de Sun Jinwoo. Ele apenas dizia: venha, estarei esperando-o aqui. Mas de repente o comandante fica um pouco desinquieto e diz: isso não me faz parecer um pouco arrogante demais? Não é um pouco desrespeitoso? O humano que será testado agora tem a consciência do meu soberano dentro dele. Então é um pouco estranho me mostrar sentado no trono na frente do meu Lorde. Então onde devo estar? Enquanto decidia como deveria esperar a chegada do possível sucessor de seu mestre, Sun Jinwoo acaba chegando naquele lugar. Ele abre os portões daquela sala, as tochas de fogo se acendem e Sung entra naquele local. Ele observa um trono vazio e atrás de uma das colunas vemos Igris que dizia: então ele é a pessoa escolhida por meu soberano. Mesmo se essa missão não fosse a última que me deu, não tinha intenções de ser negligente nessa batalha. Se ele for insuficiente, irá morrer pelas minhas mãos. Nesse momento Igris sai por trás daquela coluna. Ele carrega uma gigantesca espada em sua mão e dizia em pensamentos: muito bem, irei testá-lo, ver se você é digno desse trono ou não. Esse é o comandante Carmesim Igris. E assim a batalha de Igris contra Sun Jinwoo começou, porém Igris acha o resultado desapontador. Sung estava ocupado demais, evitando sua espada, sem possuir o talento ou a habilidade para superar as habilidades que Igris tinha antes de sua morte. Porém Igris percebe que Sung cria um plano. Ao ver que suas adagas não poderiam causar dano, ele resolve lutar com as próprias mãos. Igris dizia em pensamentos: ele está planejando me derrotar com as mãos nuas. Coragem impressionante para um humano. Gosto de seu olhar animador, mas ele tem as habilidades para bancar isso. Mesmo se esse corpo não for digno para meu Lorde, ainda irei honrar essa determinação. Igris luta contra Sung, mas novamente é desapontador. Facilmente ele joga Jinwoo na parede. Ele é uma desgraça. Como esse frágil ser possui as qualificações para ser o corpo do meu soberano. Desista, humano fraco, você não pertence a esse lugar. Igris mais uma vez joga Sun Jinwoo na parede. Dessa vez o garoto acaba caindo no trono daquele lugar.
Ygritte se aproxima, ele invoca sua lâmina e diz: irei agora dá-lo uma morte digna. Estava aliviado pelo fracasso do meu soberano pela primeira e última vez. Ele não possui a qualificação para herdar o poder. Então o monarca Ashborn poderia continuar como meu rei por mais tempo. Irei arrancar sua cabeça e matá-lo sem dor. Ygritte mira o pescoço de Sung Jin-woo e ataca com toda a força. Porém algo acontece. Sung segura a lâmina daquela espada. Ygritte não podia evitar. Ele ficou surpreso, não pelo fato de que ele quebrou sua espada, ou pelo fato que ele bloqueou o seu ataque, mas sim porque ele não desistiu da sua vida, mesmo no fim. Naquele momento, Sung Jin-woo atacou o olho de Ygritte com sua adaga. O comandante se perguntava: vou ser derrotado assim por um humano mais fraco do que eu? Eu entendo agora, mesmo que só um pouco, o olhar dele pode lembrar o meu rei. A diferença de força que tínhamos, como era um teste para confirmar suas qualificações, eu tinha um status muito superior ao dele, mas ainda assim eu perdi. Foi porque fui descuidado ou foi um milagre por sua tenacidade e por nunca ter desistido? Não tinha certeza se podia ficar feliz pela escolha de meu soberano ter sido correta. E então eu fui derrotado. Ygritte se lembra de quando derrotou os ursos de gelo. Naquele momento, Sung o aceitou como seu servo, e então houve alguns momentos em que se sentiu grato pela gentileza que sentiu por ele. Para Ygritte, Sung é seu mestre, um amigo e também companheiro. Ele lutou muitas batalhas ao seu lado e sua lealdade apenas aumentou. Ygritte sabia que seus sentimentos por seu antigo mestre começavam a passar, e aos poucos começou a aceitar o seu novo rei. Mais tarde, seu exército ficou muito mais poderoso após a Legião das Sombras original, que estava esperando por seu chamado na fenda dimensional aparecer. Berion, meu antigo companheiro, finalmente se juntou a nós. Mas a felicidade do nosso reencontro passou rapidamente. Berion começou a ser afetado por seu leal, mas feroz companheiro. Ygritte achou animador quando Berion derrotou Bero, mas como Bero fazia de tudo para agradar o seu mestre, Berion também começou a fazer isso. Quando construíram o castelo do monarca, Berion fez uma bandeira negra para colocar no topo do castelo. Sung castigou Bero, achando que essa ideia foi dele, mas rapidamente Berion assumiu a responsabilidade. Depois disso, a determinação dos soldados das sombras foi usada na batalha contra os monarcas. Nosso mestre, aos poucos, se tornou habilidoso em batalhas e ficamos muito mais fortes também. A batalha continuou mesmo após o uso do cálice da reencarnação. E então, em aproximadamente 30 anos, todos os inimigos foram aniquilados e apenas a Legião da Destruição restou. Naquela batalha, Ygritte enfrentou um dragão que dizia: Ygritte, você que foi uma das asas do exército das sombras, segue as ordens de um monarca humano, não tem vergonha. Ygritte derrota aquele inimigo, mas em pensamentos dizia: ele está certo, eu esqueci disso, porque meu tempo com meu novo mestre foi tão honrado. Vivi me esquecendo totalmente do meu antigo mestre, desde quando ficou assim, quando meu antigo mestre começou a sumir da minha mente. Sung agora vivia uma vida normal, e após ele se encontrar com Jinchu, Ygritte falou: meu soberano, por que não falou a verdade para ele? Sung responde que a ignorância era uma dádiva divina, mesmo que criada por uma ferramenta divina. Ygritte entende aquelas palavras, a bênção do esquecimento. Ele não precisava pensar muito sobre isso. Ygritte não esqueceu seu antigo mestre. Apesar de que Iron e Grid voltaram a ser humanos, seus espíritos não desapareceram, mas eles esqueceram de tudo e vivem suas vidas normais. Ygritte ainda está próximo de seu mestre. Seus sentimentos por ele agora estavam conectados ao seu Lorde atual. Sou um cavaleiro, a espada de meu soberano, uma das asas que lidera o exército das sombras. Ygritte continua ajudando o seu senhor, mesmo que de outra forma, ajudando Sung nos estudos, agora que vivem em um tempo de paz. Ele se perguntava: quem ajudaria meu mestre além de mim? O grande Marechal Berion, que tem apenas tamanho, ou o comandante Bero, que é só um inseto?
não importa o quão esperto seja. Só eu, que me graduei na Academia de Cavaleiros com as melhores notas, posso ajudar o meu rei. Sung também incentivava Ygritte em estudar e aprender ainda mais. Isso era desafiador. Ygritte entende que ainda lhe falta disciplina e por isso irá trabalhar muito mais, aprender para acompanhar seu rei em qualquer campo de batalha. Com isso, sua vida e glória irá continuar um pouco mais. Portal, esse é um buraco enorme que atrai monstros. Quando se mata o boss do portal, você precisa sair de dentro em 1 hora, mas o pai de Sun Jinwoo não conseguiu fazer isso. Ele dizia: fiquei preso dentro da fenda entre dimensões. Os governantes me contataram enquanto eu estava nessa situação e confiaram sua força a mim para parar os monarcas. Finalmente, o fragmento de luz mais brilhante me deu uma nova ordem: proteja o monarca das sombras. Vemos o momento da morte de Sung Yuan e ele revela para seu filho que foi por isso que o ajudou. Eu não queria te mostrar como estou, me desculpe. Em seus momentos finais daquela realidade que foi apagada, e o Huan se surpreendeu ao ouvir de seu filho: eu senti saudades. Ele olha para Sung e com lágrimas nos olhos responde: eu queria te ver a todo tempo, você cresceu muito. Esse foi o abraço de Sung Yuan em seu filho Jinwoo. Apesar de querer conversar um pouco mais, de querer estar ali com o seu filho, seu corpo já estava no limite e acaba se desfazendo. E o Huan se desculpa por não conseguir ser um bom pai. Porém, essas são memórias de uma realidade que foi apagada, um futuro que foi modificado. Voltamos àquele dia que Sung voltou a ser criança. Sua mãe perguntava se ele já havia acordado e Jinha corria pela cozinha. Sung fica surpreso ao ver o seu pai, que sorria ao ler o jornal. Jinwoo chorava e seu pai pergunta o que aconteceu. Ele revela que teve um pesadelo, porém nesse momento parte dessa cena não foi mostrada por completo. Ao ouvir aquilo, Sung Yuan também segura suas lágrimas. Ele coloca sua cabeça entre o jornal e chora silenciosamente para que ninguém de sua família perceba. O pai de Jinwoo ainda tem as lembranças da realidade que foi apagada. Algum tempo se passa após Sung retornar da fenda dimensional e derrotar os monarcas. O pai de Jinwoo vai até um bar e pergunta para o enviado dos governantes: qual foi a decisão de meu filho? O homem então responde: o monarca das sombras decidiu permanecer neste mundo. Ele disse que cada minuto e segundo que fica neste mundo é precioso demais para ele. O monarca das sombras, ou melhor, o seu filho, vai continuar escondendo isso dele. E o Huan responde: ele não quer que ninguém se lembre do passado. O enviado dos governantes sorri: tal pai, tal filho. Quando eu sair, não haverá mais nenhuma intervenção dos governantes. Com isso, vai ser realmente o fim. Aqui nesse mundo foi divertido. Meu coração estava acelerado enquanto esperava o monarca das sombras para ver quais seriam seus resultados. Os governantes estão demonstrando gratidão não só ao monarca das sombras, mas também a você, Sung Yuan. Tem algo em que possamos ajudar? Nesse momento o pai de Jinwoo sorri. Ele dizia: minhas memórias, pode apagar minhas memórias do passado? O homem responde que sim, isso é possível, mas por que escolheria isso? E o Huan então responde: é muito difícil continuar fingindo na frente de um filho que tem uma percepção tão grande. E eu quero me tornar um pai comum que se preocupa com seu filho. Para mim, o Jinwoo não é o monarca das sombras, ele é apenas o meu filho. O homem entende aquele pedido, seus olhos começam a brilhar. Ele concentra uma poderosa luz em sua mão e dizia: quando sair dessa cafeteria, todas as memórias da linha temporal perdida serão apagadas de sua mente. Apesar de que não poderá se lembrar, rezo para que tenha um futuro pacífico. O homem vai embora e deixa o pai de Sun Jinwoo para trás. Enquanto isso, vemos algumas pessoas comemorando em um restaurante. Entre aquelas pessoas, vemos um jovem que estava preocupado. Esse é Yo Jin-ho, que dizia em pensamentos: não consegui nem comer porque estava ansioso demais. É minha primeira vez em uma festa de calouros. Mas o que é isso? Apesar de ter vivido bem como o segundo filho de uma família relativamente rica, esse restaurante é estranhamente familiar para mim. De repente, um dos veteranos se aproxima e diz: ei, Jinho, anime-se, vão pensar que estamos te ameaçando assim.
Jin-Ho fica assustado e diz para não se preocuparem. O veterano falava: é isso que você tem que parar de fazer, isso é coisa antiga já, pode ficar relaxado perto de mim, mas só por via das dúvidas, tome cuidado com os outros veteranos. Tem um que é bastante assustador na nossa especialização. Jin-Ho fica com medo e o homem falava: sabe, ele não é do tipo que esquenta com os calouros, mas o carisma dele é meio louco. Jin-Ho se pergunta se esse cara poderia ser comparado ao seu pai. O veterano também fala de uma garota que ficou famosa como modelo dos atletas. Jin-Ho conhece essa garota, seu nome é Cha-Rain. O homem responde que é isso mesmo. De qualquer forma, você conhece ela, não é? Ela é a namorada desse veterano. Oh, aí vem ele. As pessoas começam a cumprimentar Sung Jin-Ho e o veterano que estava com Jin-Ho dizia: de qualquer forma, porque não tem ninguém vindo para a nossa mesa, talvez eu deveria ir para onde as calouras estão. De repente os dois se assustam. Sung Jin-Ho senta naquela mesa. O veterano fica com medo e diz que vai dar uma olhada nos outros calouros. Devido àquela reação, Jin-Ho começa a tremer, ele suava frio e se pergunta por que Jin-Ho sentou na sua frente. Sung pega um copo e diz: beba um pouco. Jin-Ho pega o copo e bebe tudo muito rápido. Ele não é muito bom bebendo álcool, mas esse cara era assustador. Estranhamente, Jin-Ho se surpreende. Aquilo é cidra. Sung enche seu copo e responde: você não aguenta nem segurar o copo de licor porque está pensando em álcool. Vai beber isso comigo? E Jin-Ho, por que está me chamando de veterano? Me chame de irmãozão. Jin-Ho fica surpreso. Sung pergunta se ele não quer fazer isso. Jin-Ho então responde: não é isso, irmãozão. Nesse momento, ele se pergunta por que aquela forma de falar saiu tão naturalmente. E antes disso, ele não se lembra de ter se apresentado para Sung Jin-Ho, como ele sabia o seu nome. Sung propõe um brinde e Jin-Ho fica feliz. Essa é a comemoração de uma nova amizade. Ou melhor, a comemoração do reencontro entre irmãos. O tempo passa mais uma vez. Vemos Sung Jin-Ho andando pela cidade. Ele atende o telefone. Era Jin-Ho que dizia: ei, irmãozão, por que não veio para a sala de departamento hoje? Sung responde que tinha algo para fazer. Algo importante aconteceu. Então estou confiando em você para ser minha cobertura na aula da tarde. Jin-Ho responde: mas o que? Você é bem popular entre os professores, então não posso ir por você. Onde você tá mesmo? Sung fala que estava em um passeio para o hospital da universidade. Jin-Ho pergunta por que ele estava indo para esse hospital, que não tem nada a ver com sua escola. Sung diz que confia em Jin-Ho e desliga o celular. Logo à frente vemos alguém que se aproximava. Aquela garota era ninguém menos do que Lee Ju-hee. No tempo perdido, ela era uma healer de rank B e gostava muito de Sung Jin-Ho, quando ele ainda era um caçador de rank E. Em pensamentos, a garota dizia: foi bom que consegui entrar em uma faculdade de CEO, mas imagino se meu sotaque de Busan é meio óbvio demais. Já é difícil falar normalmente, porque o departamento de enfermagem usa tanto o inglês. Ela passa por Sung Jin-Ho e de repente diz: com licença, nós já nos conhecemos? Sung sorrindo responde: não. Ele continua seu caminho e deixa Lee Ju-hee para trás. Ela fica um pouco confusa e observa aquele garoto. De repente, a garota se pergunta por que do nada falou com alguém que nem sequer conhece. Ela segue seu caminho e diz em pensamentos: me pergunto se ele pensou que eu estava tramando algo, ou talvez tenha entendido errado e pensou que eu estava chamando ele para alguma coisa estranha. Jin-Ho fica feliz ao ver que sua antiga amiga estava bem. Vemos então o interior daquele hospital. Vários seguranças estavam protegendo um dos quartos. O médico entra naquele lugar e o homem doente dizia: poderia me ajudar a levantar? O médico ajuda e avista um tipo de poção ao lado de sua cama. Ele pergunta: presidente, o que é isso? O homem enfraquecido responde: um jovem me visitou e me deu isso. É algo bem misterioso. Meus guardas estão mantendo uma vigília pesada no meu quarto, mas ele conseguiu deixar o frasco sem ninguém notar. Porém, o que o jovem me explicou foi muito mais inacreditável. Em uma linha do tempo perdida, eu lutei contra monstros ao lado desse jovem, e agora ele veio trazer um presente como agradecimento. Depois disso, ele sumiu, como uma miragem, como se nunca estivesse estado aqui. Aquele jovem disse que se eu bebesse, minha doença seria curada na hora. O homem começa a rir e o médico preocupado dizia: mas presidente, não pode estar acreditando em algo assim. De repente nós vemos quem é esse homem. Seu nome é Go Gun-hee. O presidente Go Gun-hee responde:
Eu estou cansado. Quem liga se isso for mentira? Deixe-me te perguntar uma coisa. Se eu não beber isso, quanto tempo ainda me resta? O médico fica sem palavras. Gogum-He naquele momento segura em suas mãos a poção de cura mais poderosa já feita. Essa é a água da vida. Ele dizia, se algo acontecer comigo depois que eu beber, então coloque isso na minha tumba. Presidente Gogum-He lutou bravamente contra sua doença até o fim e agora descansa por aqui. Gogum-He abre aquela poção, ele a toma até o fim e se deita novamente. Ele diz que iria descansar. O médico deseja um bom descanso ao presidente e diz, se houver algum problema, por favor me chame imediatamente. Ele vai embora daquele hospital e nesse momento o Gogum-He descansa. Pouco tempo se passa e o presidente acorda. Ele estava conseguindo movimentar seus braços. Seu rosto não estava mais pálido. Gogum-He dizia, parece que a luz do sol ainda está quente demais para o inverno chegar. Esse não era o fim. Gogum-He sorri. Aquele garoto misterioso falava a verdade. Me chamo Antares, sou o primeiro monarca nascido na escuridão e o monarca mais forte, o rei que governa todos os dragões e uma existência que representa o medo e destruição. Sim, todos que conheço me respeitam e me reverenciam, me chamam de Imperador Dragão. Mas repentinamente em um dia comum, enquanto me espreitava em uma rachadura dimensional com milhões de soldados para atacar a Terra, de repente eu acordei e estava no corpo de um humano. Nesse momento, vemos que o monarca da destruição acordou no corpo de Sun Jinwoo, aquele mesmo Sung que era um caçador de rank E. Ele não entende o que fazia em um corpo tão fraco. Aquilo era patético. O monarca da destruição dizia, o nome desse humano é Sun Jinwoo, um adolescente que está trabalhando como caçador de rank E em um país chamado Coreia do Sul. Por ter uma habilidade inútil, teve vários encontros com a morte, mas ainda assim, ele nunca desistiu de trabalhar como caçador. O motivo dele continuar é porque sua mãe está doente. Antares percebe que o corpo deste garoto está cheio de cicatrizes e feridas. Ele dizia, eu poderia facilmente curar algo, como uma doença com minha magia. De repente, o telefone toca e ele atende. A pessoa pergunta o que aconteceu. Já está quase na hora de Sung entrar em um portal junto dos outros caçadores. Mas, novamente, ele se atrasou. Antares entende que se atrasar é o ato de não conseguir chegar na hora combinada. Significa que aquela pessoa está perguntando se ele, a encarnação da onipotência, faria algo que simboliza a incompetência. Isso nunca acontecerá. Antares pergunta onde aquela pessoa estava. A mulher responde que está na frente do portal com os outros. Antares precisava se concentrar para assim conseguir localizar essa mulher arrogante através de sua voz. O monarca então expande a sua consciência e finalmente encontra aquela mulher. Ela estava brava porque Jinwoo desligou na sua cara, mas de repente ela se assusta. Ele estava logo atrás dela. Antares pergunta se ele atrasou para chegar. Ele segura no ombro da mulher, que tremendo responde que não. Vemos os outros caçadores pegando um pouco de café. Eles cumprimentam Sun Jinwoo e perguntam se ele já havia comido. Antares se perguntava quem eram aqueles caras. Seriam seus subordinados? Ele tenta pegar um copo de café, mas aquele homem fala que acabou. Antares responde que não tem problema e rouba o copo de café daquele cara. Ele toma todo o café e enquanto amassava o copo dizia, haha, os fortes tomam o que os fracos possuem. Isso é senso comum para nós monarcas. Os outros caçadores diziam que Sun Jinwoo estava meio estranho hoje. Seus olhos estavam diferentes. Ele transmitia uma vibe assustadora. De repente, Lee Ju-Hee se assusta ao ver Jinwoo. Ela pergunta se ele se machucou novamente. Antares percebe que os humanos são bem barulhentos. Lee Ju-Hee pergunta o que aconteceu com seu amigo, mas naquele momento a raid estava prestes a começar. O caçador Song Shiyu dizia, faremos uma boa raid hoje. Não sei se deveria dizer isso, mas estou pensando em liderar todos como líder do grupo. Todos concordam? Song Shiyu tinha o maior rank entre os caçadores daquele lugar, por isso todos concordam facilmente com isso. Todos começam a entrar no portal. Em pensamentos, Antares fala que aquele lugar era suspeito. Os portais que aparecem na Terra são definitivamente truques dos governantes, mas porque sinto a energia de um monarca dentro deste portal. Preciso checar.
Antares diz que vai entrar no portal e Kim Sang-shik falava: Senhor Sung, fique atrás de nós, assim não vai se machucar. Antares pensa que aquele é um subordinado leal, se preocupando com o precioso corpo de seu senhor, mesmo sendo apenas um humano fraco. Antares entra no portal e com suas garras ele destrói rapidamente vários monstros que aparecem na sua frente. Kim Sang-shik e Song Shiu percebem que alguma coisa muito estranha está acontecendo com Sun Jin-woo hoje. Ou talvez os monstros daquela dungeon seriam extremamente fracos. Porém, os caçadores não conseguiam nem sequer enxergar os movimentos de Jin-woo. Antares destrói todos os monstros sozinho e ele dizia: Ei, o que estão fazendo? Vamos por aqui. O líder Song Shiu diz que eles precisam votar para decidir esse tipo de coisa. Porém, em um instante, Antares avança e acerta um golpe em Shiu, deixando ele inconsciente. Ele pergunta se algum outro caçador desejaria votar. Todos ficam quietos e o monarca diz que entraram em um consenso. Os caçadores que seguiam Antares diziam: Não estamos nos aprofundando um pouco demais na masmorra? Há quanto tempo já estamos andando? Já se passaram 40 minutos. Já que o portal fecha em 1 hora, depois que o chefão é derrotado, temos por volta de 20 minutos extras. Espera, tem uma porta no fim da caverna. É minha primeira vez vendo algo assim, mas que estranho. Será que esse lugar é perigoso? Antares percebe que seus novos subordinados estão desconfortáveis, mas concordo com eles. Esse lugar é perigoso, consigo sentir um poder imenso vindo lá de dentro. Antares então abre aquelas portas. Os outros caçadores ficam com medo. Antares rapidamente pega um dos caçadores e joga dentro daquele salão. Aquele era um teste para ativar armadilhas. Ele estava usando os outros caçadores como se fossem cobaias. O caçador cai no chão e pergunta o que Sun Jin-woo estava fazendo, mas ele apenas responde: Não aconteceu nada, então podemos entrar. De repente as tochas daquele lugar se acendem e vemos várias estátuas gigantes. Os caçadores estavam surpresos e se perguntavam que lugar seria aquele. Vários fogos apareceram, isso era legal. Nunca vi uma masmorra assim. Beleza, pessoal, vamos nos espalhar e checar a área. Cara, aquele ali é enorme, não é o chefão? Os caçadores estavam surpresos ao verem a gigantesca estátua sentada no trono que estava no meio daquele lugar. Antares diz para os caçadores olharem aquela estátua que segurava os mandamentos. Aqueles eram caracteres únicos que estão escritos na placa de pedra. Os caçadores se perguntam se alguém sabia ler aquilo. Antares pensa que todos esses humanos são estúpidos e não sabem ler algo assim. Ele dizia: os mandamentos do templo de Caternon. Lee Jun-hee fica com medo e segurando na camisa de Jin-woo dizia: Ei, olha aquela estátua enorme. Antares pede para ela soltá-lo e continua lendo os mandamentos. Primeiro mandamento: adore a Deus. Segundo mandamento: louve a Deus. Terceiro mandamento: prove sua fé. Aqueles que não seguirem esses mandamentos não poderão retornar vivos. De repente, os olhos da estátua gigantesca começam a brilhar. Ela se mexe e dispara poderosos raios de magia na direção dos caçadores. Antares fica furioso e parte para o ataque. Ele dizia: Como ousa zombar de mim com esse nível de poder? Antares se coloca na frente daqueles raios e acaba sendo atingido diretamente. Uma grande explosão acontece e os caçadores ficam com medo. Porém, Lee Jun-hee percebe que logo à frente, Sun Jin-woo estava segurando aquele poder com o seu próprio corpo. O olho do monarca da destruição começa a brilhar. Ele então dispara o seu poder, o sopro da destruição. Antares dispara de sua boca uma poderosa magia de chamas. Aquele poder consegue superar a magia da estátua de Deus e consegue atingi-la, destruindo seu corpo por completo. Os caçadores estavam surpresos e mesmo com sua roupa em farrapos, Antares estava ileso. Ele começa a sorrir e além de seu olhar dracônico, também mostrava suas presas e garras. Isso é poder. Os olhos das outras estátuas menores começam a brilhar. Elas estão começando a se mover. Todas as estátuas de cavaleiros atacam diretamente o monarca da destruição. Antares começa a rir. Ele parte para o ataque e diz:
Suas marionetes arrogantes e lentas são lentas demais. Com sua grande velocidade e poder de destruição, Antares atinge aquelas estátuas de pedra que são destruídas facilmente. Os demais caçadores corriam para tentar sobreviver. Um deles acredita que deve haver outra forma de sair dali. Que merda de mandamentos seriam esses? De repente, vemos que todas as estátuas foram destruídas. Em cima daquela pilha de estátuas de pedra, vemos Antares que dizia: já acabaram, isso não serve nem para me aquecer. De repente, a estátua que segura os mandamentos se move e dizia: seu desgraçado, quem é você? Tem ideia de quanto tempo demorei para preparar tudo isso? O arquiteto se revela. Ele estava furioso, porém Antares não se detém. Ele parte para o ataque e ordena que seu inimigo fique calado. Antares então dispara uma lança de pedra. Aquele objeto atinge o corpo do arquiteto. Com apenas um golpe, seu corpo foi destruído em pedaços. Antares dizia: não estou aqui para falar com uma falsificação barata. Quero conversar com a verdadeira autoridade por trás de tudo isso. Apareça, seu covarde. Nesse momento vemos algumas sombras se manifestando. Aquelas sombras cercam o corpo da estátua de Deus, que agora volta a se movimentar. Aquele é o monarca das sombras, Ashborn, que está sem um corpo e por isso iria utilizar a estátua de Deus para lutar. Ele dizia: monarca da destruição. Estávamos destinados a fazer isso algum dia. Hoje acabarei com a minha conexão desafortunada com você. O monarca da destruição se prepara para o combate e diz: me parece uma boa ideia. Pode vir. Ele avança em um salto feroz. Utilizando o corpo de Jinwoo, Antares mostra suas garras. Ele quer destruir Ashborn. O monarca das sombras, utilizando a estátua de Deus, também parte para o ataque. Aquela era a mão gigantesca da morte. A batalha feroz se inicia e Antares dizia: nossa luta não acabará tão facilmente. De repente, Sun Jinwoo abre seus olhos nos tempos atuais. Ele suava frio e estava cansado. Sung teve um pesadelo. Ele se pergunta o que foi isso. Seria realmente um sonho? Ou quem sabe essa foi outra linha do tempo apagada anteriormente pela taça da reencarnação? Nunca saberemos. Um homem dizia: desde o dia que comecei a trabalhar na delegacia, havia um rumor que ouvi depois de entrar na divisão de assuntos criminais, que entre os rankings da unidade de crimes violentos da delegacia central havia um investigador chamado de Fantasma. Quem dizia isso era o investigador Lee Sai-Hwan. Ele falava: o nome desse investigador é Fantasma porque ele prende os criminosos dos casos que assumiu e até dos casos não resolvidos do passado. Sua taxa de prisão é de 200%. Como resultado, qualquer criminoso violento dizem se tornar um bom moço na frente do Fantasma. Esse rumor já está entre as lendas da polícia por aqui. Tem até um rumor de que ele recusou uma promoção para se dedicar mais ao trabalho de campo. Será que alguém realmente recusaria uma promoção? De repente, um homem se aproxima e diz: ei, você é o novato que vai se juntar a nós? O garoto responde que sim, é ele mesmo. O homem dizia: ei, não precisa ficar tão tenso, somos uma família agora. Aqui, o café é por minha conta. O rapaz agradece e diz: fui falar com o chefe do esquadrão. Ele me informou que eu estaria trabalhando junto com o investigador Sung. O outro policial responde: ah, você está falando do Fantasma. Naquele momento o garoto se engasga. Ele não sabia que Sun Jinwoo era o Fantasma. O homem continua: demos esse apelido para ele porque ele vem e vai que nem um espírito. Mas de alguma forma as outras delegacias começaram a chamar ele assim também. Tenho certeza de que já ouviu falar dele. O garoto tremia. Ele responde que sim. O homem então revela: na verdade, o café que te dei era para ele. Falando no diabo, aí vem ele. Sung chega naquele local. O garoto estava com medo. Ele bebeu o café que era para o seu veterano. Esse homem é o Fantasma da delegacia principal. Sung cumprimenta o outro policial e pergunta se aquele garoto era o recruta. O homem responde que sim. Seu nome é Lee Sai-Hwan. Sung abraça o garoto e diz que vai treiná-lo. O outro policial deseja boa sorte. Sai-Hwan se perguntava se Sun Jinwoo estava irritado por ele ter bebido o seu café. Ele pergunta para Jinwoo para onde iriam. Sung, porém, faz outra pergunta:
porque se tornou policial. O garoto responde que queria prender os bandidos. Jin-woo sorri e então diz: pois é isso mesmo que vamos fazer. Foi por isso que eu virei um policial também. Você vem? O garoto responde que sim. Ele estava animado e dizia em pensamentos: e pensar que eu aprenderia a prender criminosos com o próprio fantasma. Alguns dias se passaram e o garoto estava exausto. Os outros policiais se perguntavam qual o problema dele, voltando cansado e tudo mais. Ao que parece, ele ficou assim depois de prender alguns bandidos o dia todo com o investigador Sung Jin-woo. Sung estava trabalhando em seu computador e dizia em pensamentos: ele disse que tinha experiência por ter pego um ladrão com as mãos nuas, então é bem interessante treiná-lo. Ygritte falava: meu rei, posso sugerir que essas tarefas triviais sejam deixadas para nós, seus soldados leais. Enquanto isso, uma mulher gritava na delegacia: investigador, por favor, me escute. Jin-yi não era uma garota que iria tirar sua vida assim. O investigador diz que entendia como aquela mulher se sente, mas como já explicou, todas as provas apontam que isso aconteceu. Sung observa aquilo e a mulher dizia: por favor, veja essas mensagens. Elas parecem de alguém que estava planejando morrer horas depois. O investigador falava: senhorita, logo de cara, a maioria dos suicídios não são planejados, são feitos pelo calor do momento. De repente, Sung se intromete e pergunta se podia dar uma olhada no caso. O homem apresenta o relatório para Jin-woo e pede para não colocá-lo em uma situação difícil. Jin-woo dizia: a mulher foi encontrada na banheira depois de ter sangrado por um grande corte no pulso. A faca usada para cortar o pulso foi encontrada dentro da banheira e as únicas digitais na faca são dela. Apesar da falecida parecer ter tido uma personalidade brilhante, ela aparentemente foi diagnosticada com depressão. Sung fala que não via nada de errado com aquele relatório, mas iria confirmar por conta própria só para ter certeza. A mulher fica surpresa e outro detetive diz em pensamentos: certamente o fantasma achou algo suspeito. Esse cara nunca fica cansado. Sung então se apresenta: eu sou o detetive Sung Jin-woo, podemos conversar um pouco? Após Sung conversar com aquela mulher, ele espera a noite para ir até o apartamento da falecida. Em forma de sombra, Sung facilmente adentra aquele lugar. Ele estava ali para investigar o local onde essa pessoa morreu. Jin-woo observa que tudo estava intacto. A banheira ainda estava suja de sangue. Ele dizia: anteriormente eu precisaria do corpo, mas agora erga-se. Os poderes de Sung Jin-woo estão em um nível completamente diferente. Ele não precisa mais de um corpo para ressuscitar um morto. Apenas com o sangue da pessoa que morreu, ele consegue invocá-la em forma de soldado das sombras. A garota morta então aparece. Ela se transformou em uma sombra e estava chorando de medo. Sung dizia: não tenha medo. Atualmente você é um ser livre das correntes da vida e da dor. Você se matou propositalmente? A garota responde que sim. Sung queria saber por que isso aconteceu e ela então conta sua história. No outro dia, Sung Jin-woo vai até a casa de um certo homem. Ele bate na porta e o homem se pergunta quem seria a essa hora. Sung se apresenta: sou o investigador Sung Jin-woo, da unidade de crimes violentos da delegacia central. Tenho algumas perguntas sobre sua filha. Poderia me dar um pouco de seu tempo? O homem abre a porta desesperado e pergunta: o resultado da investigação já saiu? Como minha filha morreu? Sung responde: não sabemos de nada ainda, mas tenho algumas perguntas que gostaria de fazer sobre sua filha. Poderia vir comigo? O homem responde que sim, se eu puder ajudar a descobrir a verdade por trás da morte da minha filha, então vou ajudar o quanto puder. Os dois então vão até um café e Sung falava: que tipo de aluna a senhorita Seo Jin-yi era? Por algum motivo, havia alguém que poderia ter algum rancor contra sua filha? O homem responde que não, ela com certeza não era do tipo de criança que faria algo para os outros a odiarem. Ela era gentil e pura. Sinto muito, investigador, mas ainda não posso acreditar que minha filha me deixou desta forma. Sung diz que o homem deve gostar muito de sua filha. Ele responde que sim, tenho certeza de que já sabe, mas a Jin-yi não era minha filha biológica. Por isso que eu a amava como se fosse de verdade. Não, talvez ainda mais do que isso. Se ela me falasse que estava mal, que não aguentava mais. Sung entende. Ele abre seu celular e diz: enquanto procedemos com a investigação, verificamos os pertences da sua filha e descobrimos um certo áudio.
Vamos ouvir. O padrasto fica surpreso. Aquele áudio era a prova do terrível abuso que a garota sofreu nas mãos do padrasto desde que era criança. Apesar de ter conseguido escapar para longe, depois que seu pai mandou mensagem dizendo quero te ver, ela eventualmente escolheu acabar com sua própria vida. O homem então pergunta qual o seu motivo para colocar isso na minha frente. Se o seu objetivo fosse me prender, poderia ter trazido mais alguns policiais e então me algemado. Sung, enquanto tomava seu café, o responde: tenho duas escolhas para você. A primeira é admitir seus crimes e se entregar na delegacia. O homem pergunta qual seria a outra e Sung responde: a outra é, ao invés de admitir seus crimes, pode pagar um preço apropriado. Os olhos daquele homem brilham. Ele acredita que Sung era um corrupto e por isso poderia comprá-lo com dinheiro. Ele pergunta quanto o policial Sung Jin-woo queria. Naquele momento, o monarca da sombra sorri e então responde: isso já é o bastante. Seus olhos começam a brilhar e ele dizia: escute bem, na verdade esse lugar em que você está agora não é o mundo em que você estava. É um mundo diferente que criei para lembrar o mundo lá fora por apenas um tempinho. A terra dos mortos, que nenhuma alma viva pode entrar sem a permissão do seu mestre. Esse é o mundo do repouso. Esse é o nome da prisão na qual você está agora. O homem fica assustado e pergunta: me desculpe, investigador, mas o que você quer dizer com isso? Sung então responde: pense bem, se lembra de como entrou aqui? De repente todo aquele lugar tinha apenas cadeiras vazias. O homem se levanta e dizia em pensamentos: como eu, agora que pensei, esse café está com tudo ligado, mas não tem ninguém, além de mim e esse investigador. O homem começa a gritar, ele pergunta o que era aquilo. Isso é um sonho, um pesadelo. Ele tenta fugir, mas de repente Beru aparece. Com suas garras ele perfura o corpo daquele homem dezenas de vezes. As garras de Beru começam a mutilar o corpo desse agressor e Sung Jin-woo apenas assistia à sentença. De repente, a sombra daquela menina aparece e diz: muito obrigada, monarca das sombras. Sung Jin-woo abre seus olhos e pergunta: tem algo mais que deseja dizer? A garota falava: de alguma forma, se não for muito incômodo, posso te pedir um favor? Amanhã chega e na delegacia Sung Jin-woo estava com uma caixa de presentes. Ele entrega essa caixa para a mulher que o levou até aquele caso. Ela pergunta se Jin-hee teria preparado aquela caixa e Sung a responde: o nome escrito na carta é o seu, não é? Pensei que a senhorita Jin-hee gostaria que esse presente fosse entregue para você também. Pelas evidências, a possibilidade de homicídio é extremamente baixa. A investigação logo vai acabar também. A mulher começa a chorar. Ela pergunta se não teria chance de ter sido outra coisa, nem que seja 1%. Então a Jin-hee realmente... Nesse momento, a mulher abre a caixa e agradece a Sung Jin-woo. Sung dá as costas e dizia em pensamentos: uma hora antes da Jin-hee cortar seu pulso, se aquela mensagem do padrasto não tivesse chegado no celular dela, essas duas amigas teriam comemorado o aniversário que planejavam. A garota começa a chorar. Naquela caixa tinha uma caneca. Esse era seu presente de aniversário. Galera, apesar desses capítulos, após a batalha contra os monarcas não terem tanta ação, existem histórias tão intensas quanto essa que acabei de contar para vocês. Logo, as batalhas vão retornar para a história de Solo Leveling, mas Sung Jin-woo ainda irá presenciar momentos onde ele vai entender o peso da vida e da morte. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.